Olá, meus amigos e amigas, uma boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos para mais uma noite de estudos. Vamos continuando aí nosso estudo de O Livro dos Espíritos. Renovo aqui sempre meus agradecimentos à Casa Assistencial Espírita Allan Kardec, aqui da cidade de Bebedouro, São Paulo, que nos oferece as condições para realizarmos essa pequenina tarefa. Agradecendo às amigas queridas Fernanda Fernandes e Eliege Ali Padovano por todo o trabalho, por todo o apoio que nos dão na parte, todo o apoio necessário aí na divulgação, nas postagens. Agradecendo também a minha esposa Terezinha Sampaio pela ajuda aqui na transmissão. Gostaria de lembrar que nós disponibilizamos também esses vídeos pelo canal do YouTube. Se alguém quiser buscar algum vídeo passado, é só digitar Casa Assistencial Espírita Allan Kardec. Ou também tem um canal meu, criei recentemente, se alguém quiser procurar, tem algumas palestras também. O canal meu é Paulo Eduardo Sampaio, também no YouTube. Aí, se vocês quiserem, se inscrevam para que a cada novo vídeo seja feita a comunicação, tá bom? Hoje, dia 20 de maio de 2021, estamos aí iniciando, então, mais uma noite de estudos. Aqui no Instagram, Neves Sônia Rocha, né? Muito bem-vindo, uma boa noite. Nossa amiga Ide Bento também aqui conosco, bem-vinda. Aos amigos e amigas todas aqui conectando pelo Face, o Anderson Tavares, a Márcia Fialho, Maria Helena Butião, a Joyce Matos Pastore, Vera Luzia Lopes, nossa amiga da Casa Espírita, o Leandro Borer, boa noite. O Antônio Sérgio Beleze, a Cláudia Almeida, Zuleide Carvalho, Maria Esther Mazeu. Muita alegria de reencontrarmos-nos aqui, perceber a presença de vocês para mais uma noite de estudos. É sempre muito gratificante, uma alegria muito grande. A nossa amiga também hoje chegando aqui, a Elza Constância Ferreira. Um abraço, amiga, Deus te abençoe, muito bem-vinda. Então, nós estudamos na semana passada o tópico Espíritos Errantes. Nós conseguimos finalizar esse tópico. Nós estamos estudando, então, só para recordar, né, capítulo 6 da segunda parte do livro, que tem 4 partes, né? Nós estamos na segunda parte, capítulo 6, que trata sobre a vida espiritual. Hoje, a nossa intenção é trabalhar o tópico Mundos Transitórios, que é bem curtinho, nós vamos fazer basicamente 2 questões, e nós já vamos adentrar o próximo, que se trata das percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos. A nossa amiga também Simone Caon aqui no Instagram, muito boa noite, Simone, feliz por te ver aqui também. Vamos estudando junto aí, nos ajude também. Peço sempre, pessoal, renovando meu pedido para que vocês participem, não só com perguntas, se tiverem dúvidas, né? Mas também com comentários que reforcem o estudo, que nos ajudem. Às vezes a gente comenta aqui de forma incompleta, né? Não temos uma capacidade muito grande. Então vocês podem, conheço muitos amigos e amigas aí que estão participando, que conhecem bastante do livro, podem nos ajudar também. Mais amigos aqui que chegaram. Que bom, muitos amigos, muitas amigas. Aldete Oliveira, uma boa noite. Jefferson Dias, Aide Calil, Carlos Alberto Perossi, Maria Virgínia Caffer, a Jane Fernandes, Ana Lúcia Olive, boa noite. Tony Sueli Pedrosa, Lana Silva de Jesus. Pessoal, muito bom, uma alegria. Então, rogando a Jesus, o Mestre Maior, que nos inspire a todos nós, para que em mais esta noite possamos aproveitar bastante o ensino que receberemos da doutrina espírita, né?
neste tópico que vamos estudar, que sempre de alguma forma contribui para nosso crescimento espiritual, né? Para que a gente adquira mais conhecimentos e, por consequência, passemos a viver melhor, né? Transformarmos nossas atitudes, nossas vivências, para que nós cada vez mais possamos viver de uma forma coerente, né? Mais consciente a vida, nos considerando efetivamente espíritos imortais e assim vivermos como tal, né? Então, rogando as bênçãos do alto, nós vamos iniciando, começando então pelo tópico mundos transitórios, tá? Nós vamos lá na questão 234, se alguém estiver acompanhando com o livro, 234. Allan Kardec pergunta aos espíritos benfeitores: há, de fato, como já foi dito, mundos que servem de estações ou pontos de repouso aos espíritos errantes? E eles respondem: sim, há mundos particularmente destinados aos seres errantes. Mundos que lhes podem servir de habitação temporária, espécies de bivaques, de campos onde descansem de uma demasiado longa erraticidade. Estado este sempre um tanto penoso. São entre os outros mundos posições intermédias, graduadas de acordo com a natureza dos espíritos, que a elas podem ter acesso e onde eles gozam de maior ou menor bem-estar. Então, nesse ponto aqui, pessoal, nós estamos percebendo mais uma revelação da espiritualidade importante para nós conhecermos. Eles vêm nos falar sobre esses mundos transitórios. Então vamos tentar entender um pouquinho o que seriam esses mundos transitórios. Eles dizem aqui primeiramente, são particularmente destinados aos seres errantes. Seres errantes, como já vimos, né, a semana passada e na anterior, são os espíritos desencarnados que estão no mundo espiritual, aguardando o momento de uma próxima reencarnação. Então, esses mundos servem para a habitação temporária desses espíritos errantes. Vamos ver mais detalhes aí. Mas vejam, primeiramente, a gente já percebe que não se trata de colônias espirituais, porque nós sabemos que é muito comum os espíritos errantes ficarem, né, habitarem as colônias espirituais, a exemplo de Nosso Lar e tantas outras, né? Colônias espirituais. Aqui nós estamos falando de um mundo material, aí que está a diferença. São mundos materiais onde espíritos ficam também aguardando para a próxima reencarnação. E eles colocam aqui, servem, né, de uma forma de descanso de uma longa erraticidade. Imagine um lugar, então, prazeroso para que eles fiquem, aguardando o momento da reencarnação. E lá também serve, conforme nos fala a questão 235, que não vou lê-la inteiro, mas apenas um comentário. Na questão 235 nos diz que esses mundos servem para que os espíritos se instruam. Então, são locais que oferecem possibilidades de estudo, de preparação para uma nova reencarnação. Eles não ficam ociosamente descansando. São lugares que propiciam isso também, né? E diz também que esses espíritos podem deixar esses mundos livremente se assim o quiserem, né? Eles não ficam presos a esses mundos porque eles não estão encarnados. É bem simples, né? Eles estão no mundo material, mas não encarnados, estão como espíritos. Então eles deixam esse mundo se eles bem quiserem, né? No momento em que quiserem. Essa é mais ou menos aí um resumo da questão 234 e 235. Se alguém, nós vamos falar ainda mais um pouquinho para completar a ideia de mundo transitório. Só quero saber se primeiro ficou alguma dúvida aí sobre isso que nós comentamos, porque nós vamos avançar mais uma questão a respeito desses mundos transitórios, tá? Por enquanto aqui parece que não tem nenhum registro de dúvida ou nenhum comentário. Eu vou avançar para a próxima questão.
A próxima é a questão 236, que nós já falamos um pouquinho da 235. Pergunta assim: pela sua natureza especial, os mundos transitórios se conservam perpetuamente destinados aos espíritos errantes? Entenderam? Quer dizer, aquele mundo material vai servir apenas para espíritos errantes? E eles dizem não. A condição deles é meramente temporária. Então, com essa resposta, fica claro que esses mundos servem durante um período de tempo para que espíritos desencarnados habitem a sua atmosfera, aquele espaço desse planeta, né? E até pelo nome deles, né, mundos transitórios, já quer dizer que não é uma coisa definitiva. Eles estão temporariamente nessa condição. E o interessante, pessoal, é que esses mundos, a superfície desses planetas, ela é estéril. Não tem vida orgânica nenhuma. Não tem vida vegetal, não tem vida animal, não tem vida orgânica. Então apenas ali habita espíritos desencarnados. E depois de algum tempo, então, como diz aqui, esses mundos vão sofrer uma transformação e vão oferecer condições para que haja vida material, para que haja vida orgânica nesses mundos. Mas enquanto não tem essa vida, né, material, essa vida de seres vivos, ali permanecem apenas espíritos desencarnados habitando. E na questão 236, para fechar esse estudo aqui desse tópico, né, Allan Kardec comenta que... Não, ele pergunta, né, na 236D, ele pergunta se a Terra um dia será um mundo transitório. Olha que pergunta interessante, né? Será um mundo transitório? E eles respondem, a Terra já foi um mundo transitório. Então é muito interessante porque eles falam que a Terra foi um mundo transitório na época da formação do planeta. Olha que coisa incrível, né? A Terra, quando estava no momento da sua formação, ela era uma bola de fogo incandescente que desprendeu-se do Sol, né? Como nós sabemos. Temperaturas elevadíssimas, aquele caos, né? A questão naqueles momentos das águas que se transportavam os oceanos de um lugar para outro, movimentando tudo de forma caótica, eram, né, tempestades. Então era aquela situação bastante confusa e não tinha vida orgânica na Terra naquela época, no início, né? Bem no início da formação. Então, nessa época, habitavam espíritos errantes. Porque é interessante, o espírito não sofre com a temperatura, com as condições adversas, porque ele não tem matéria. Então esses planetas, até nesse momento, que poderia achar que não serviria para nada, não teria utilidade nenhuma, servem de habitação a espíritos errantes. Para a gente ver como que na criação divina nada é inútil, né? Tudo tem uma utilidade em qualquer momento, em qualquer fase. Então a gente observa mais essa questão interessante aí sobre esses mundos transitórios, então, né? Vamos ver aqui se tem alguma colocação. Vários amigos e amigas aí que chegaram, muito bem-vindos, muito boa noite a todos, tá? É muito bom ter a companhia de vocês aqui. A Maria Antônia dizendo aqui, nesses mundos só existem espíritos... Ah, está dizendo depois, ela diz, já respondeu. Tudo bem, Maria Antônia, valeu. A Elza Constância Ferreira dizendo aqui, ou evoluímos ou estacionamos. Como fica nesse mundo transitório? Aí em seguida ela está dizendo se estamos, Terra seria regredir. Essa pergunta da Elza é bastante interessante porque a doutrina espírita nos fala que nós, espíritos que somos, né, podemos, durante o nosso processo evolutivo, nós podemos, em determinada fase, permanecermos estacionários, como a Elza coloca aqui. Nós poderemos, em determinada fase da nossa existência como espírito, né, não avançarmos, ficarmos estacionários. Isso pode ocorrer, né? Agora ela pergunta especificamente como fica no mundo transitório.
Então, Elza, no mundo transitório é uma preparação para a reencarnação, né? E a gente avança bastante, o mais comum é avançarmos durante a encarnação, enquanto estamos ligados à matéria, porque no mundo espiritual nós estamos mais aprendendo, recebendo teorias, né? Então, nesses mundos transitórios, pode ser também que algum espírito não queira aproveitar a oportunidade de se preparar, de estudar, de certa forma, é como se ele tivesse estacionário, né? Não está aproveitando a oportunidade, mas é na encarnação é que ele vai mostrar realmente se ele está avançando ou se ele está ficando estacionário. E aí, como você coloca, se estamos na Terra, né, seria regredir? Não pode a gente não pode analisar que por estar na Terra seria regredir, porque nós não sabemos se nós somos mesmo espíritos da Terra. Seria regredir se a gente tivesse alcançado um planeta mais evoluído e pela nossa negligência tivéssemos sido exilados daquele planeta para um planeta inferior como a Terra, assim como aconteceu com os exilados de Capela. Mas se nós somos espíritos da Terra, o fato de estar aqui não quer dizer que estamos regredindo, não. Tá bom, Elza? Obrigado pela sua participação. Espero que tenha esclarecido. Se não, retorne aí para a gente. Marcela Bernardes, boa noite. Cristina Caon, muito bem-vindas. Vamos então agora entrarmos ao próximo tópico aqui. Percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos. Se ficou alguma dúvida sobre esse tópico anterior, pode registrar, pessoal, não tem problema, a gente retorna, tá? É que às vezes demora um pouco para eu perceber o registro de vocês aqui pelo Face, eu não consigo ver imediatamente, tá? Então, às vezes alguém manda um comentário e eu não percebo logo. Me desculpem, mas logo em seguida eu volto aqui para observar. Então, nós vamos agora na questão 237, tá? Que já entra esse novo tópico. Allan Kardec pergunta: uma vez de volta ao mundo dos espíritos, conserva a alma as percepções que tinha quando encarnada? Pergunta interessante, né? Se desencarnou, será que ele vai conservar todas as percepções que tinha aqui, né? Vai levar essa vivacidade, essa percepção aguçada das coisas, né? E os espíritos respondem sim, além de outras de que aí não dispunha, porque o corpo, qual véu sobre elas lançado, as obscurecia. A inteligência é um atributo que tanto mais livremente se manifesta no espírito, quanto menos entraves tenha que vencer. Então, analisamos aqui que percepção, vamos tentar observar primeiro a diferença aqui das coisas. O que seria a percepção do espírito? É o ato dele perceber as coisas à sua volta, de compreender as coisas que estão, né, a sua visão, a sua percepção, é de se tornar consciente da realidade que o cerca. Quando a gente está bastante ativo, observando a nossa volta, percebendo o que acontece, tentando descobrir como as coisas funcionam, como as leis funcionam, as leis divinas, nós estamos desenvolvendo essa percepção das coisas, que é muito importante. Então, os espíritos respondem que quando desencarnamos, conservamos essas percepções e outras, né? Isso é que é interessante. Em espírito, temos capacidade de perceber mais coisas do que quando encarnados. Já falamos isso antes, já estudamos isso, né? Porque o corpo, diz aqui, muitas vezes obscurece essa percepção das coisas. É fácil a gente perceber, pessoal. No corpo, por exemplo, a gente tem... as percepções estão tudo localizado, né? No caso, vamos dizer, para a gente ver, nós precisamos dos olhos. Para a gente ouvir, a gente precisa dos ouvidos, né? Mas no perispírito de um espírito desencarnado, no seu corpo espiritual, né? Ele não vê pelos olhos, nem ouve apenas pelos ouvidos. Ele vê por todo o ser, né? Por todo o perispírito, por todo o espírito,
e ouve também por toda parte. Então, para a gente dar uma ideia bem simples, para a gente imaginar o que é isso, quando um médium vidente vê um espírito, né, aqui encarnado, ele vê de olhos fechados, vocês concordam? Às vezes ele vê o espírito que está atrás dele. Como que ele está vendo se está atrás? Porque é uma vidência espiritual. Não está vendo com os olhos materiais. Ele está vendo uma percepção da alma aí, né? Então, para a gente perceber como a capacidade do espírito é muito maior do que quando ele está encarnado em um corpo físico, tá? Que mais podemos dizer aqui? Os espíritos, por exemplo, né, com uma boa evolução, eles conseguem ter uma visão, vamos dar um exemplo, tá? Como se fosse uma visão de raio-x, a gente observa na obra de André Luiz. Espíritos mais evoluídos conseguem olhar para o corpo das pessoas enfermas, por exemplo, e ver o problema lá interior, no corpo da pessoa, ver o órgão que está afetado e já fazer um diagnóstico do problema apenas com a visão espiritual, para a gente perceber essa capacidade, né, a percepção do espírito muito maior que a nossa. Outra coisa, os espíritos percebem, veem, leem os nossos pensamentos. Outra coisa que nós vimos também, né? Se a gente pensa muito fortemente algo, a gente cria uma cena mental dos pensamentos e os espíritos conseguem perceber aquilo que nós estamos pensando. Então isso aí são alguns exemplos para a gente observar como que essa capacidade de percepção dos espíritos é muito mais desenvolvida do que a nossa aqui encarnados, né? A Celinha Lombardi sempre participando, boa noite e obrigado pela participação, Célia. Dizendo aqui, mesmo no estado de imperfeição, o perispírito vê dessa maneira por todo o ser espiritual. Então, uma colocação interessante, porque a Célia está colocando, né, porque espíritos às vezes mais imperfeitos, nós sabemos que nem sempre eles têm a capacidade de conseguir realizar tudo que um espírito mais evoluído consegue, né? Mas a gente precisa compreender que essa questão da visão e da audição, ela não é privilégio, né, pelo que eu posso compreender, posso até estar equivocado, ela não é privilégio de espíritos mais evoluídos, é uma condição natural do perispírito, não é? O espírito livre, ele tem essa capacidade de ouvir e de ver por todo o ser. Não é conquista de elevação espiritual, isso é algo natural do próprio corpo espiritual, né, do próprio perispírito. Essa é a forma como eu posso entender. Se alguém discorda também, vamos conversar, estamos aqui para estudar. Célia, inclusive você, se tiver opinião contrária, a gente volta a conversar aí. Continuando essa resposta da pergunta, a 237 ainda, né, eles dizem, a inteligência é um atributo que tanto mais livremente se manifesta no espírito, quanto menos entraves tenha que vencer. Então, outra coisa importante, a inteligência é atributo do espírito. Vamos reforçar essa ideia, porque inteligência não é capacidade do cérebro físico. Não é o cérebro que é o que desenvolve a inteligência, né? O cérebro é apenas um equipamento que o espírito utiliza para manifestar a sua capacidade intelectual. Então a inteligência é atributo do espírito, né? O cérebro, então, apenas ferramenta, não vamos confundir. E eles dizem que quanto menos entraves tenha que vencer. Por exemplo, o próprio cérebro passa a ser um entrave, às vezes, para a manifestação da inteligência do espírito. O espírito pode ter uma bagagem muito maior intelectualmente e o cérebro não dá conta de corresponder à capacidade espiritual, porque nós temos vivências milenares, né, que já adquirimos conhecimentos inúmeros, que muitos estão adormecidos na nossa capacidade espiritual, que não se manifestam enquanto aqui encarnados. Então o cérebro é uma forma também de limitar a capacidade, né, de demonstrar a inteligência aí do espírito.
E eles dizem aqui também, né, que a inteligência então depende das percepções. Quanto mais percepções nós tenhamos, maior a nossa inteligência. Vamos dar um exemplo aqui. Quando o ser humano descobriu o microscópio, né, o que aconteceu? Abriu-se um novo mundo para os seres infinitesimais, os seres muito pequenos, né, minúsculos. Então, nós passamos a conhecer uma realidade que não se conhecia antes. Então, com o advento aí do microscópio, a percepção aumentou. Então, para nós percebermos que a inteligência decorre das percepções. Quanto mais tenhamos percepções das coisas, maior inteligência por consequência. Tudo bem essa questão aí também, pessoal? Tudo em ordem até aqui? Ninguém quer comentar nada, perguntar? Para que a gente avance mais uma pergunta, então, se for o caso. Nós vamos agora na questão 238, tá? 238, Allan Kardec pergunta: são ilimitadas as percepções e o conhecimento dos espíritos? Numa palavra, eles sabem tudo? Essa questão é muito importante para a gente refletir. Olha só o que Kardec coloca, né, em resumo. Os espíritos sabem tudo? Quer dizer, a gente pode perguntar o que quiser que eles vão responder? E vejam a resposta que eles dão então. Quanto mais se aproximam da perfeição, tanto mais sabem. Se são espíritos superiores, sabem muito. Os espíritos inferiores são mais ou menos ignorantes acerca de tudo. Muito lógica a resposta dos espíritos. Quanto mais perfeitos se tornam, é lógico que mais sabem, mais conhecimentos adquiriram, né? Menos presos à matéria eles estão mais desmaterializados, que é uma condição de elevação espiritual, e assim vão ter mais conhecimento a respeito de tudo. Desenvolve uma maior sabedoria, né? Não só conhecimento, como sabedoria. E se são espíritos superiores, diz aqui, sabem muito. Quero fazer aqui, pessoal, só uma observação quanto ao termo superiores, que Allan Kardec está usando aqui. Quando a gente estuda a obra de Kardec, nós precisamos perceber que ele faz duas referências à elevação espiritual. Tem momentos que ele classifica em 3 ordens. Ele diz os espíritos imperfeitos, os espíritos bons e os espíritos puros, que é a classificação que ele deu lá na escala espírita, na pergunta número 100, que nós já estudamos. Ele divide então em 3 ordens, 3 grandes grupos, tá? Mas quando ele usa aqui o termo superiores, ele está se referindo da seguinte forma: ele classifica às vezes assim: inferiores, superiores. Inferiores seriam os espíritos imperfeitos, e superiores seriam os espíritos bons e os puros. Então ele pegaria 2 grupos, lançaria como superiores. Só essa observação para não confundir às vezes quando ele usa superior ou bom ou puro, né, para a gente não confundir. Então, voltando aqui, se são espíritos superiores, sabem muito, né? Lembrando que espíritos nessa condição ditaram a doutrina espírita. Se nós pegarmos o livro dos Espíritos lá no início, né, naqueles chamados prolegômenos, uma palavra estranha, né, que quer dizer uma certa introdução ao livro, né? Lá nos prolegômenos, Allan Kardec coloca, os espíritos dizem, né, os nomes daqueles que ajudaram a responder. Dentre eles, muitos conhecidos santos da igreja, né? Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, Sócrates, né? O filósofo, Platão, e tantos outros espíritos, né? Dessa ordem bastante elevada, que são esses que sabem muito, para poderem, né? Trazer esses esclarecimentos para nós, que constituiu-se na revelação da doutrina espírita. E eles falam aqui depois, terminando, os espíritos inferiores são mais ou menos ignorantes acerca de tudo. Aqui, pessoal, que eu quero fazer um alerta bastante importante, eu tenho costume sempre de falar isso quando a gente está estudando em algum grupo, né?
Porque eu vejo um perigo muito grande em muitas pessoas que acreditam tudo o que os espíritos dizem. Se a pessoa vê que é uma mensagem psicografada, se a pessoa pega um livro que foi editado, porque está transmitido por um espírito, né? A pessoa acredita, não contesta. E aí está um grande problema, porque nem todos os espíritos são aptos, estão capacitados para dar informações verdadeiras, coerentes, né? Por exemplo, um centro recebe uma mensagem psicografada e esse espírito diz lá algumas coisas para mudar alguma rotina da casa, por exemplo, para tomar certa atitude. Então é muito perigoso se nós formos atendendo prontamente o que aquele espírito orienta. Nós precisamos passar pelo crivo da razão, como dizia Allan Kardec. Precisamos analisar se é coerente aquela fala do espírito, porque, como estamos vendo aqui, espíritos inferiores são mais ou menos ignorantes. E existem os chamados espíritos pseudo-sábios, são aqueles que acreditam que sabem muito, quando na verdade não conhecem tanto assim. Eles se acham superiores, eles se acham conhecedores de tudo, e eles respondem qualquer coisa. Fora os espíritos mistificadores, que muitas vezes ditam propositadamente mensagens enganosas, né, para confundir, para gerar problemas em meio àquela casa espírita onde estão atuando. Então nós precisamos ficar bastante alertas com as mensagens espirituais que nos chegam, sempre analisando, ver se faz sentido, se é coerente. Infelizmente, né, eu até comentei já, nós percebemos até livros que são editados, livros psicografados, que se nós passarmos por uma análise rigorosa doutrinária, muitos livros não são aprovados pelo critério doutrinário. Não estão absolutamente coerentes com os postulados espíritas. Então é muito importante a gente estudar, por isso que um estudo como esse, que a gente está fazendo, para conhecer mais profundamente a doutrina, para que a hora que a gente pegue um livro, que um livro chegue à nossa mão, a gente consiga dizer, olha, esse livro é coerente, esse livro está realmente de acordo com aquilo que a doutrina espírita propõe. Ou então percebermos equívocos, falhas, né, contradições, e não aceitarmos tudo cegamente aí, do jeito que é colocado. Tudo bem até aí, pessoal, nessa questão? Vamos ver se tem aqui mais alguma coisa. Juliana Mariano, boa noite. Rosa Lima Barros Silva, muito bem-vindas. Nós vamos a mais uma questão, então, pessoal. Hoje vocês estão mais quietinhos aí, né? Não tem nem dúvida, nenhum comentário. O assunto é um pouco mais travado, né? Mas se alguém quiser me ajudar aí, se não está muito claro, de repente, se não comentei muito coerentemente, podem discordar, pessoal. Aqui nós estamos para estudar, tá? Aqui não sou dono da verdade, estamos aqui estudando, só estou aqui falando e vocês digitando, mas é uma troca aí, tá bom? Vamos participar juntos. Maria José também, boa noite, sempre acompanha com a gente, bem-vinda. Bom, nós vamos ver agora mais uma, a questão 240. Na questão 240, Allan Kardec pergunta: a duração, os espíritos a compreendem como nós? Ele está se referindo aqui à duração do tempo. Essa é uma questão que muitas pessoas às vezes fazem, né? Maria Helena Butião dizendo que tá ok, então tá bom, Maria Helena, obrigado. A duração, então, diz Kardec, os espíritos a compreendem como nós? Eles compreendem o tempo, eles sentem o tempo como nós? E a resposta, não. E daí vem que nem sempre nos compreendeis, quando se trata de determinar datas ou épocas. Os espíritos vivem fora do tempo, como compreendemos. A duração para eles deixa, por assim dizer, de existir. Os séculos, para nós, tão longos, não passam aos olhos deles de instantes que se movem na eternidade, do mesmo modo que os relevos do solo se apagam e desaparecem para quem se eleva no espaço. Interessante a colocação,
né? Que os espíritos vivem fora do tempo como compreendemos. Vamos perceber então o que seria isso. Os espíritos então não sentem o tempo passar da mesma forma que nós. Como eles disseram aqui na resposta, olha, os séculos para nós tão longos, então o tempo aqui para nós, a gente sente mais o tempo. A gente sente um tempo longo, aqui para nós um século é uma eternidade, né? A gente fala, nossa, 100 anos é muita coisa. Mas para os espíritos, eles dizem aqui, são instantes que se movem na eternidade, porque o espírito já tem aquela visão de eternidade. Então, um século para ele é algo muito, muito rápido, né? Não tem essa mesma conotação, esse mesmo impacto que tem para nós, né? Vamos observar um outro detalhe interessante. Nós aqui, nosso corpo físico vai envelhecendo, certo? No próprio corpo, a gente percebe o tempo passar. A gente vai percebendo o quanto cada ano, cada fase que vamos vivendo, a gente percebe, né, os tempos estão caminhando, está passando, nós estamos atravessando fases diferentes. Mas o espírito, para começar, o perispírito não envelhece, para a gente ter uma comparação. Então o espírito, se ele quiser se manter sempre jovem do mesmo jeito, ele fica. Então ele nem por aí vai perceber o tempo passar, porque para ele é uma mesma situação. Ele não vê assim, nossa, eu estou ficando velho, eu estou percebendo. Não, ele não percebe isso. E se o espírito estiver muito ligado, interessado em assuntos importantes, ele nem percebe, ele não fica ligado, preso de que ano que ele está, quanto tempo que ele está desencarnado. Ele não fica preso a essas questões de analisar quanto tempo já passou, né? Então ele perde essa ideia do tempo. É nesse sentido que eles estão dizendo aqui. Mas independente disso, né, pessoal, nós não podemos esquecer que cada espírito desencarnado está ligado a um planeta. E o planeta tem a sua marcação de tempo, que é também a marcação na colônia espiritual. Por exemplo, aqui na Terra nós temos os movimentos de rotação e translação da Terra, né? Movimento de rotação, que a Terra gira em torno do próprio eixo e determina a duração de um dia, uma noite, né? E o movimento de translação, que a Terra gira em torno do Sol, fazendo o movimento completo em torno da estrela, vai ser um período de 1 ano, passando pelas 4 estações aí do ano, né? Então nós temos essa referência de tempo no planeta Terra, que não é a mesma em outro planeta. Cada planeta vai ter os seus movimentos diferentes, a sua longevidade do tempo, né? A sua duração do tempo é diferente. Então os espíritos estão submetidos a essa duração do tempo. Os espíritos desencarnados, por exemplo, que pertencem ao planeta Terra como nosso lar, que a gente dá sempre de referência, ele está submetido a esse dia de 24 horas também. Só que ele não sente o tempo passar da forma como nós. Essa que é a questão, né? Aqui diz, a duração para eles deixa, por assim dizer, de existir. Passa muito bem mais rápido o tempo para eles do que para nós. Por isso que eles dizem muitas vezes para a gente ser mais resignado, para a gente tolerar um pouco mais, que isso vai passar logo. Aí a gente fica, nossa, mas está demorando muito, para nós aqui 1 mês, né? 1 ano é muito tempo. E para os espíritos não, eles enxergam a encarnação como um piscar de olhos diante da eternidade, o que representa aí 80, 90, 100 anos, né? Então, para ficar clara essa ideia, que a duração do tempo, como que os espíritos a compreendem, de forma diferente da nossa, tá bom? A Celinha colocando aqui, mesmo sendo um planeta como o nosso na escala, deixa eu ver se eu compreendi bem a pergunta da Célia aqui. Mesmo sendo um planeta como o nosso na escala, porque nós falamos aí da questão, né? Celinha, acho que eu perdi o raciocínio. Explica melhor, você está dizendo em qual sentido, né? Do questão do tempo, né? De passar o tempo, seria isso, Célia? Porque, do tempo então, né?
mesmo sendo um planeta como o nosso, porque a Terra também nós temos essa questão. Se o espírito vinculado à Terra também é um espírito quanto mais evoluído, né, ele menos percebe a passagem do tempo, a durabilidade, porque quanto mais ele tiver visão de eternidade, né, quanto mais ele perceber a ideia do futuro, então depende de uma certa elevação, né, Celinha? Mas creio que também aqui no planeta Terra temos também esses espíritos que percebem diferente o tempo, né? A amiga Denise Nogueira Teixeira Mesquita dizendo aqui, boa noite, recebi convite do Dr. Marcos Umeda para assistir. Que legal, Denise, muito bem-vinda, viu? Marcos Umeda é um grande amigo, que estuda também conosco, você é muito bem-vinda, fique à vontade. Se tiver perguntas aí, algum comentário, sempre será muito bem-vindo, tá? Fique muito à vontade. O amigo Luiz Otávio Henrique também, nos prestigiando aqui com a sua participação, um amigo palestrante, muito bem-vindo, Luiz Otávio. Toninho Silva, grande amigo, também aqui conosco. Bom, vamos então dar tempo de vermos ainda mais uma questão. Na pergunta 241, Allan Kardec pergunta, os espíritos fazem do presente uma ideia mais precisa e justa do que nós? Allan Kardec coloca cada pergunta interessante, né? Imaginem, a pergunta é muito importante, porque os espíritos estão ali para esclarecer, mas se não houver perguntas boas, poderia não ter tirado toda o cabedal, né? A capacidade de transmissão, de revelação dos espíritos. Então aí mais uma vez a gente percebe por que um espírito como Allan Kardec, para codificar a doutrina, um espírito, né, de altíssima inteligência, bom senso, né, sabedoria, que colocou perguntas precisas, que uma decorria da outra, fazendo com que extraísse dos espíritos, porque isso que é importante, os espíritos não chegaram e disseram, ó, anota aí que eu vou ditar. Não foi assim. Eles apenas respondiam o que fosse perguntado. Se não perguntasse, não respondia. Então vejam o papel importante, né, até uma observação à parte aqui, para percebermos a importância do papel de Allan Kardec. Porque sempre dizemos que a doutrina é dos espíritos, mas Allan Kardec teve um papel fundamental para extrair deles os ensinamentos que chegaram até nós de forma brilhante aí, né? Então, voltando lá, os espíritos fazem do presente uma ideia mais precisa e justa do que nós? Resposta: do mesmo modo que aquele que vê bem faz mais exata ideia das coisas do que o cego. Os espíritos veem o que não vedes. Tudo apreciam. Mas também isso depende da elevação deles. Em outras palavras, né, poderíamos perguntar, os espíritos têm uma visão da vida melhor do que a nossa? Né? Como que eles enxergam a vida? Então, eles dizem aqui, os espíritos veem o que nós não vemos. Eles enxergam, pessoal, eles têm uma visão do passado, né? Do que já vivemos antes, eles enxergam as encarnações passadas, percebem a perspectiva de futuro, o que nos aguarda, o que seria bom fazer. Então a visão do espírito é muito mais abrangente do que a nossa aqui encarnada. Aí eles colocam, tudo apreciam, pois, diversamente do modo por que o fazeis, de forma diferente da nossa, né? Por quê? Eles percebendo muito mais, né, analisam de modo diferente. Os valores para eles são diferentes. Já comentamos outras vezes, mas eu acho que nunca é demais reforçarmos. O espírito desencarnado enxerga os valores, a importância das coisas de forma diferente. Vamos dar uns exemplos. No mundo espiritual, antes de encarnar, se o espírito percebe que ele tem errado muito em existências passadas, em determinada questão moral, em determinada condição de relacionamento com a família, em determinada atitude que ele vem repetindo nas encarnações passadas,
O que ele faz? Baseado nas orientações sábias de espíritos mais elevados, eles vão fazer um planejamento reencarnatório, onde vai se preparar, de uma certa forma, um contexto, né? Uma condição para que esse espírito possa passar por provas semelhantes àquelas que ele tem necessidade de aprender. Então, ele vai escolher, como diz, né, o gênero de provas que ele deve passar. Ele vai escolher não tudo o que vai acontecer, mas ele vai escolher situações onde ele possa exercitar aquilo que ele está, de certa forma, deficiente, agindo mal, né? E muitas vezes o espírito pode escolher situações adversas. Quero me referir, de repente, a uma limitação física, por exemplo, né? Ele pode pedir, muitas vezes, para que o seu corpo não seja perfeito, para que facilite que ele melhore, que ele desenvolva melhor certos procedimentos, né? Lembro aqui até aquela frase de Jesus, bastante marcante, né? Que precisa ser muito bem compreendida, que Jesus diz: se a tua mão, se o teu pé é motivo de escândalo, arranca-o. Se o teu olho é mau, né, lança-o fora de ti. É melhor que entre na vida sem uma mão, sem um pé, do que, né, entrar perfeito e se perder. Então, essas palavras de Jesus, precisamos compreendê-la. É lógico que Jesus não está mandando cortar a mão, mas ele está orientando também nesse sentido, que a gente faça uma análise se nossos motivos de queda, quais foram. Se de repente um corpo perfeito pode nos arrastar ao vício, ao erro, né, novamente, por que querer renascer perfeito fisicamente e nos perdermos moralmente? Então o espírito muitas vezes, é o que diz aqui, ele aprecia as coisas de uma forma diferente, ele decide formas diferentes, que aqui para nós acharíamos um absurdo. Se nós aqui encarnados, se alguém perguntar, você gostaria de nascer com uma deficiência? Nós acharíamos que não. Mas o espírito livre tem essa consciência de que muitas vezes é melhor, né? Outra condição, por exemplo, a condição de poucos recursos financeiros. Ninguém gostaria, não é? A visão nossa de encarnados, a maioria de nós gostaríamos de ter muito dinheiro, uma fortuna, e ao contrário, o espírito tem receio de ter a prova da riqueza se ele não estiver bem preparado. Então, para a gente perceber como que a visão do espírito livre do corpo é muito diferente da visão do encarnado. Ele consegue compreender os valores de cada coisa e ele entende que um período aqui encarnado, mesmo com situações adversas, mesmo com situações difíceis para enfrentar, podem representar para ele um crescimento espiritual. Então ele se submete tranquilamente a essa condição. Mas aí, infelizmente, muitas vezes percebemos que o espírito, quando encarna, né, com o esquecimento do passado, muitas vezes se revolta, né? Se revolta, acha que Deus o abandonou, por que ele sofre desse jeito, por que ele não tem condições boas como as dos outros, e ele não percebe que ele tem justamente aquilo que ele precisa para o seu crescimento espiritual e moral. Então é muito importante essa análise que nós fazemos aqui dessa questão, né? Para percebermos o quê? Vamos compreender que nós temos hoje a situação que precisamos. Se a nossa vida não está da forma como gostaríamos, podemos ter a certeza que se não foi por nossa negligência do hoje, ela é a melhor condição que precisaríamos para esta encarnação. Então vamos tentar viver da melhor maneira possível, vamos tirar as lições que a vida, que as adversidades, né, que as dores, que as doenças, que os problemas nos oferecem, vamos aprender com tudo isso, porque, como dizem os espíritos, esse tempo aqui é muito curto, né, pessoal? Como que a gente se agarra à vida física?
É algo assim estranho para a gente analisar. Nós somos espíritas, a maioria aqui entre nós. Nós acreditamos que a vida prossegue. Por que que nós agarramos tão desesperadamente na vida física, se é tão curta? É um espaço tão pequeno, parece que a gente não acredita que vamos continuar vivendo. Então essa ideia de imortalidade precisa crescer dentro de nós. Precisamos desenvolver essa ideia, interiorizar esse conceito para que a gente viva mais feliz. Nós, por enquanto, acreditamos, mas parece que não está ainda vivo dentro de nós esse conceito de imortalidade. Então é algo muito importante para a nossa reflexão, né? Muitos amigos e amigas que foram chegando aí, muito bom, muito legal. A Daniela Pimenta Neves dizendo aqui a elevação dos espíritos é muito importante e abrangente, justamente, né? Quanto mais crescemos espiritualmente, vamos percebendo a capacidade que a condição de espírito oferece, né? A Elza dizendo aqui, né? Acho que fui teimosa. Muitos de nós, né, Elza? Com certeza estamos aí teimando muito, dando murros em ponta de faca, como se diz, né? A gente erra muito, mas eu vejo que, eu analiso assim, nós estamos nessa existência sendo iluminados pelo conhecimento da doutrina espírita. Eu acho que é uma existência que pode ser marcante para nós. Eu comento sempre isso, porque quanto que nós já devemos ter errado, aproveitando o gancho aqui da Elza, né? Quanto que já fomos teimosos, né? Quanto que já insistimos no erro, quanto que já desprezamos orientações superiores. Mas essa existência, nós estamos recebendo essa luz da doutrina espírita. E precisamos lembrar aquela fala, né? Quanto mais receberes, mais sereis cobrado, né? Quanto mais se recebe, mais nós vamos ter que prestar contas. Faz sentido, porque aquele que muito recebeu, muito será cobrado, como diz, né? Então, que nós aproveitemos esses ensinos da doutrina espírita, que nós façamos dessa existência um diferencial, que a gente possa retornar, quando chegar a nossa hora, né, ao mundo espiritual em melhores condições, tirando proveito dessa existência, vivendo de forma mais coerente com os princípios espíritas cristãos, né? O amigo Luiz Otávio, ótimos exemplos, grato pela clareza e exemplos. Que bom, Luiz Otávio, fico muito feliz, ainda mais vindo de você, um conhecedor aí da doutrina, fico feliz por estar comentando algo de forma coerente, então. Toninho Silva também aqui participando, né? Isso, a Daniela colocando, precisamos sim interiorizar os conceitos, e justamente, né? A Daniela, muito bom, esclarecedor. Somos teimosos, sim, que possamos aproveitar os ensinamentos e aplicá-los. Justamente, então, fica hoje aí também, como que a gente vai percebendo, né, meus amigos, mesmo com o estudo do livro dos Espíritos, que a gente pode pensar, mas não é um livro evangélico, né, do evangelho, da moral, pelo menos nessa parte, né, que nós vamos entrar na terceira parte do livro, que aí é todo baseado no evangelho, né? Mas mesmo nessas partes anteriores, quantos ensinos que a gente tira das questões que vamos analisando aí, para a gente perceber que sempre tem relacionamento com a nossa conduta de vida, né? Pessoal, vamos então preparando para a nossa oração final, já estamos esgotando o nosso tempo. Se alguém quiser pegar aí a sua água para que possamos pedir a fluidificação por algum amigo espiritual, tá? Que bom, viu, Elza? Gostou do estudo? Então, fico feliz. Espero que você continue estudando aí conosco, nos ajudando. Gostei da tua participação também, tá? Vamos então nos preparando aí para fazermos a nossa oração final. Convido vocês agora para que todos juntos aproveitemos esses minutinhos finais para a nossa ligação com os planos mais altos, através da oração, que é um alimento da alma. Gostaria primeiro
de relembrarmos mais uma passagem do Evangelho, como temos costume de fazer nesse final. Aquele momento em que Pilatos, né, pergunta a Jesus: tu és o rei dos judeus? E Jesus responde a ele: meu reino não é deste mundo. Jesus ali deixando claro um dos seus ensinos marcantes, que é a imortalidade da alma. Dizendo Jesus que habitava fora do planeta Terra. Habitava a morada dos espíritos puros, né? Porque se nós observarmos bem a missão sublime de Jesus, basicamente ele trabalhou profundamente dois aspectos marcantes, né? Tudo se resume basicamente nesses dois aspectos. Jesus trabalhou fortemente, ensinou muito sobre a lei de amor, falando sobre a caridade, sobre o perdão, sobre a fraternidade, sobre o amor ao semelhante, né? Então esse foi um ponto forte do ensino do Cristo, falar do amor, da lei de amor. E o outro aspecto, ele falou muito sobre a imortalidade da alma. Quando ele disse, é chegado o reino dos céus. Ele falava muito no reino de Deus, ou reino dos céus, contando várias parábolas, então nos preparando para esse conhecimento da imortalidade. Jesus veio falar fortemente, não em detalhes, mas veio nos preparar para esse ensino que é muito essencial para nós e que a doutrina espírita haveria de aprofundar com seus ensinos. E durante o Evangelho nós percebemos muitas passagens, né? Principalmente quando Jesus, ao terceiro dia após a crucificação, ele se mostra vivo, né? Muito mais vivo do que antes, aparece a Maria de Madalena e depois aos apóstolos, confirmando essa imortalidade que ele tanto ensinava. Percebemos também outro exemplo marcante, dentre tantos outros, aquele momento em que Jesus sobe ao monte Tabor, né? E sobe junto dos apóstolos Pedro, Tiago e João. E lá Jesus se transfigura, diz o evangelista. Ele fica iluminado, né, mostrando a sua grandeza espiritual, suas vestes ficam resplandecentes, e ali, naquele momento, diz o Evangelho, surgem Moisés e Elias. Olha que interessante. Moisés e Elias aparecem materializados diante deles. E era tão nítida, tão verdadeira essa presença de Moisés e Elias, que Pedro até diz a Jesus: Senhor, vamos fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. De tanto que eles estavam ali perfeitamente, né, presentes, visíveis, perceptíveis, né? Então a gente percebe no Evangelho muitos exemplos marcantes da imortalidade da alma, que é um pouco o assunto que abordamos hoje, para a gente reforçar, meus amigos, essa ideia da imortalidade em nós. Quanto que nós ainda estamos presos às sensações materiais, aos apegos dessa vida material, que tão curta, tão breve diante da eternidade. Por que nos apegamos tanto, né? Por que esse pânico quando se fala em morte? A morte é um retorno para a vida verdadeira. É lógico que aqueles que ficam vão sofrer com a saudade, com a falta da presença física daquele que partiu, mas aquele que volta, volta para uma vida muito melhor do que esta aqui. É uma realidade. Parece que a gente não acredita que seja dessa forma pelo pânico que nós temos diante da morte. Então que a gente passe a interiorizar melhor esse conceito, que é muito natural que em determinado momento aquele que encerrou a sua tarefa retorne à vida verdadeira. Cada um de nós tem uma tarefa a realizar. Uns têm uma tarefa mais curta, pode retornar antes,
Então, que estejamos preparados para isso, que possamos compreender que a nossa vida é espiritual. Aqui estamos de passagem. Então, é muito importante refletirmos sobre isso. E vamos então, nesse momento, pedir a Jesus, o nosso Mestre, que nos ajude a interiorizarmos esse conceito de imortalidade, que nos ajude a vivermos essa realidade em nossa vida, para que a gente tenha mais serenidade, mais tranquilidade diante da morte e possamos compreender que somos espíritos temporariamente habitando um corpo físico. Que a gente possa assim lidar melhor com tudo isso. Rogamos a Jesus as suas bênçãos por todo esse planeta Terra que passa por esse momento de adversidade, de dor, de angústia, de medos, né, de tantos irmãos, em especial o Brasil, por essa situação tão difícil que ainda enfrentamos. Que Jesus derrame as suas bênçãos, permita que os seus mensageiros do bem estejam por toda parte, consolando, aliviando, iluminando a todos aqueles que enfrentam os momentos mais difíceis, a separação dos entes queridos, que acolham esses irmãos na espiritualidade com muito amor, com muita paz, abençoando assim todo esse planeta e esse nosso país em especial. Nós agradecemos muito a Jesus pelas bênçãos que recebemos constantemente em nossa vida, principalmente a bênção da doutrina espírita, que é a doutrina que consola, que orienta, que ilumina, que nos ajuda a compreendermos um pouquinho melhor as sábias e perfeitas leis divinas. Obrigado, Jesus, Mestre Maior, por tanto que nos ofereces, por essa doutrina consoladora, pela tua paciência em nos esperar durante milênios a nossa rebeldia, a nossa teimosia. Abençoa-nos, Senhor, para que aproveitemos esta existência bendita, que possa ser uma existência proveitosa, em que possamos viver de acordo com as luzes do teu Evangelho. Abençoa, Senhor, o nosso lar, a nossa família, para que possamos conviver em paz, em harmonia, respeitando a cada um e aprendendo a amar a todos. Em teu santo nome, Senhor, vamos encerrando, te pedindo que permita que amigos espirituais possam fluidificar essas águas que aguardam, que esperam uma bênção, um fluido especial que seja depositado nessas águas, que nos ajude a mantermos mais tranquilidade, mais paz, mais serenidade. Obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade, e assim em teu santo nome nós vamos encerrando, que assim seja. Meus amigos, minhas amigas, uma alegria, mais uma noite de estudos, esse momento tão abençoado que a gente consegue manter uma elevação de pensamentos, a gente encontra uma paz, uma harmonia, é uma alegria, assim, é uma bênção a gente ter esses momentos, que vocês procurem momentos como esses de reflexão, um livro, uma boa música, uma palestra, qualquer atividade que seja, que eleve o pensamento, que alimente a alma, né? Porque esse é um alimento da alma. Nós cuidamos tão bem do corpo muitas vezes, mas não podemos descuidar da alma, que é o principal. Nós precisamos estar bem alimentados, bem conectados com os planos mais altos, sentirmos a presença dos amigos espirituais. Quando a gente está com o pensamento elevado, nós percebemos o quanto que nós somos auxiliados, quanto que esses amigos estão junto de nós, nos fortalecendo, nos amparando, nos dando forças para enfrentarmos a situação difícil. Então, façamos mais isso. Procurem outras oportunidades como essas,
se dediquem a cuidar da alma, né? Oração, que importante que é nesse momento orarmos pelos irmãos necessitados, pelo nosso lar, mantermos o lar harmonizado com esses bons pensamentos, o evangelho no lar, são todas atividades assim muito importantes para a nossa paz, para a nossa serenidade. Então, meu muito obrigado a cada um de vocês. É uma grande alegria participar aqui desse estudo. Não vejo, assim, a hora passa muito rápido para mim aqui. Eu gostaria de ter mais tempo até, porque é muito rápido, é muito gostoso, muito prazeroso. Então, Deus abençoe a cada um de vocês. Muito obrigado aí, vendo quantas mensagens, né? Quanto carinho, quanto que vocês expressam, né, essa alegria de participar juntos. Então, Deus lhes pague, Deus abençoe vocês, abençoe seus lares, fiquem na paz de Deus, até na próxima quinta, se Deus nos permitir. Um abraço a todos e até a próxima.